Olá para você que está ligado na programação da Rádio Defensoria. Está começando mais um podcast Entrevistas DPE e hoje nós vamos conversar com a Juliane Cunha, que é fundadora do Ateliê Mãe da Lua, um afroempreendimento menstrual que promove soluções sustentáveis para o cuidado menstrual. Inclusive, antes da entrevista que ela já mostrou o material que ela trouxe e já a gente vai conversar mais sobre isso, mas primeiramente, muito obrigada por ter aceitado o convite e seja muito bem-vinda. Eu que agradeço. Espaços como esse, a abertura desses espaços para a gente, que é educadora e ativista menstrual, são muito importantes, porque a gente acaba trazendo essas informações, Às vezes, muitas mulheres não tiveram contato ainda com essas alternativas aos absorventes descartáveis, Então, é uma ação ativista mesmo de ocupar, inclusive, espaços como a Defensoria Pública para falar sobre essas temáticas que são tão relevantes, Queria que você contasse um pouquinho da sua história primeiramente, Como é que houve, esse interesse por esse tema, de entender mais sobre tudo que envolve a menstruação, como mulher, mas também sobre ver como que hoje acontece a pobreza menstrual também. Como é que se chegou a esse conhecimento? Pela vivência, e a experiência de entender o quão importantes são essas alternativas, Primeiro de tudo, por ser um corpo que menstrua, que por não ter uma menstruação tão saudável assim, e na busca por essa saúde, eu vou entendendo muitas informações que são informações muito relevantes, Então, em um determinado momento da minha vida, eu me deparo com essas alternativas, E como eu sou educadora menstrual, mas para além disso, eu também sou gestora ambiental, eu sempre me preocupei com as pegadas que eu deixava no nosso planeta. Então, aparece em algum momento da minha trajetória como fazer esses absorventes ecológicos e os coletores menstruais, Eu começo usando o coletor, com mulheres me ensinando como usar, como fazer cada detalhe, do uso em si correto, a higienização correta. Então, eu tive esse preparo de uma forma muito significativa há uns 5 anos atrás. Quando eu retorno para o meu estado, eu já volto com essas sabedorias, com essas alternativas e utilizando elas, fazendo esse experimento comigo mesma no meu próprio ciclo menstrual. E aí, ao conversar com mais mulheres, eu entendi que havia um tabu gigante relacionado à menstruação. Toda vez que eu falava dos produtos alternativos, eu sempre ouvia algumas pessoas próximas a mim, inclusive, que não queriam o contato com o sangue menstrual, que achava sujo, nojento. Então, isso foi acendendo um estalo de tipo, não, égua, mas é um processo natural. Por mais que eu tenha até problemas de saúde relacionados à menstruação, eu sempre vi como algo natural. Acho que por isso, eu tive que, muito cedo, me preparar para uma vida, tentar buscar uma vida mais sadia em relação a isso. Então, nessas conversas, nesses diálogos, eu vejo a importância de trabalhar, com esses produtos. Eu crio uma loja virtual e aí dessa loja eu trago esses produtos para Boa Vista e começo a difundi-los, falar sobre eles, como uso principalmente, como que eu utilizo de uma forma adequada, correta, e mais pessoas vão conversando, esse diálogo vai aumentando. E aí, para além disso, automaticamente, quando eu estava ali dentro dessa questão empreendedora, desenvolvendo isso em mim, houve esse despertar para me aprofundar cada vez mais sobre essa temática, Então, eu adentro a um voluntário, um trabalho voluntário dentro de um grupo chamado Dona do Meu Fluxo, que é um projeto que distribui os coletores menstruais de forma gratuita, em alguns programas, inclusive dentro de territórios amazônicos. Então, eu começo a trabalhar voluntariamente nesse projeto e entender muito mais sobre essas perspectivas e essas nuances que tem dentro dos nossos territórios, a Amazônida. Então, com o trabalho delas vindo de outros territórios para cá, para a Amazônia, falar sobre e distribuir, gratuitamente os coletores foi algo que trabalhar na equipe de comunicação, fazer postagem, criar esse conteúdo para rede social, mexeu muito comigo, então foi uma experiência, e conheci essas mulheres do Dona do Meu Fluxo, e aí, para além disso, veio automaticamente no mesmo tempo a revenda desses produtos, Aí houve a pandemia
da pandemia, eu comecei a fazer... Eu procurei cursos que me ensinassem a costurar especificamente os absorventes ecológicos. Então, eu fui autodidata, né? Até porque minha vida toda foi envolta a costureiras, né? Minha mãe trabalhava com dança, então os figurinos, a gente sempre estava ao redor de costureiras. E aí, a costura vem, né? Eu ganho uma máquina dela, eu vou fazendo esse exercício, principalmente dentro da pandemia, que foi algo que me ajudou nesse processo também de ocupação da mente e focar em algo necessário, né? E que eu iria colher frutos, né, no futuro. E aí, para trabalhar com esses produtos, né? De fato, não ficar só nos coletores, nos discos, mas também trazer outras alternativas, né? Até um pouco mais confortável para alguns corpos menstruantes, né? Que se acomodam mais com os absorventes externos do que os internos. Então, desde aí eu venho trabalhando isso e hoje com oficinas para ensinar essas mulheres a fazerem seus próprios absorventes. Que tudo isso lhe inspirou a criar realmente o ateliê Mãe da Lua, né? Isso. E aí o ateliê, ele vem de vários processos, né? No meio desse percurso, eu entro num curso, que é um curso que prepara educadoras menstruais, principalmente em territórios brasileiro, né? Mas é um curso internacional que começa com iniciativas dentro da Colômbia, né? Que é a Escola de Educação Emancipada, na Colômbia, com a Caroline Ramírez. E aí vai se juntando com outras mulheres muito potentes também do nosso território, né? Como a Rio Self, que é lá do Rio Grande do Sul, com a Vicky e com a Raíssa. Mas aí a gente vai fortalecendo essa rede, enfim, ampliando, né? Eu fui a segunda turma de educadoras menstruais formada por elas. E aí, dentro desse processo, ao finalizar esse curso, a gente tinha que criar um projeto ou ações que dentro dos nossos territórios. Então, o ateliê, ele parte desse princípio, né? E vira um projeto também, não só de empreendimento, mas um projeto não só social, né? Mas esses serviços também são ofertados para a nossa comunidade. Então, tipo, aí a gente vai criando atividades dentro de comunidades indígenas, comunidades rurais, quilombolas, aonde for o espaço aberto para adentrar esse conhecimento, né? O ateliê, ele é esse espaço criativo, entende? Que sai, de fato, de dentro da minha casa, mas que ele ganha essa proporção, por exemplo, de alunos de escola pública irem para dentro da minha casa, que seja um espaço seguro e que tem ali propício para eu, com máquina, com todos os materiais necessários, ou ocupando outros espaços também. Então, o ateliê, ele tem lógico, a revenda desses produtos, a fabricação artesanal dos absorventes, mas também esses serviços, tanto de troca com comunidades, quanto, enfim, qualquer lugar. Por exemplo, aqui dentro do Ministério, a gente consegue, da Defensoria, a gente consegue fazer isso também, entendeu? Uma roda de conversa, trazendo a oficina, por exemplo, ela é um material, é uma metodologia que a gente tem para a gente adentrar a assuntos, né, muito profundos relacionados à educação, à menstruação em si e à educação. A gente vai aplicando a educação menstrual de forma sutis dentro dessa roda de conversa, dentro dessas atividades, sabe? No caso, você também conta um pouquinho dessa história também, mas como é que você vê a relação mesmo da sustentabilidade com o ciclo menstrual? Você falou até dos absorventes descartáveis, né, que já existem também, tem os reutilizáveis. Com essa conexão, você falou até que tem outra formação, né? Sim, eu sou gestora ambiental. E aí partiu muito disso, assim, dessa busca de entender alternativas que no meu próprio ciclo. Mas pra gente falar, assim, dos resíduos, né, eles causam um impacto gigantesco, que a gente, de fato, não há como mensurar, né? Quantos absorventes descartáveis impactam o nosso meio ambiente, né? Então, para mim, parte disso, né, de não querer também contribuir com esse impacto e aí buscar essas alternativas, mas assim, com a concepção de que um absorvente descartável é de 100 a 400 anos para se decompor. Então, a gente imagina que em comunidades mais vulneráveis, elas não têm como tratar esses resíduos.
Então, o que é feito nessas comunidades? O que a gente faz? A gente descarta e ele vai para um aterro. Será que ele vai para esse aterro de forma correta? Né? Muitas vezes esses resíduos eles são descartados in natura. Então, o que as pessoas fazem nessas comunidades? Muitas vezes elas enterram ou elas queimam. Então, qual é o nosso território? O que está acontecendo, por exemplo, quando a gente fala sobre crises climáticas? Né? O que está acontecendo no nosso território? Como está sendo essa experiência dentro dessas comunidades? Um exemplo que eu tive no início desse ano foi um ano bem movimentado para mim, enquanto educadora aqui no território. E aí, em março desse ano, a gente foi com a equipe da Ecociclo e a PADF dentro da comunidade indígena Taurepang, né, na fronteira com a Venezuela, aplicar a introdução de 3 mini-centros de costura de absorventes ecológicos nessas comunidades. E aí, a abordagem que a gente teve foi essa abordagem de levar soluções, e aí eu pude observar como era feito e perguntar dessas pessoas e entender enquanto pessoa mesmo, não só como educadora e participante desse projeto, mas entender como que elas faziam com o tratamento do resíduo gerado pelos absorventes descartáveis, né? Absorventes e fraldas, né? É importante salientar porque eles têm uma mesma estrutura física ali, e o impacto, ele praticamente é o mesmo. Então, a proporção, né, também dessa quantidade de resíduos e como que é tratado. Ali, esse é só um exemplo que eu trago, mas existem vários outros territórios, várias outras, óbvio, é um acesso, é o produto que a gente mais tem acesso. Inclusive, hoje a gente tem a distribuição gratuita desses produtos em farmácias populares, né, você que é uma pessoa que se encaixa nesse padrão, né, que o programa de dignidade menstrual pede, você consegue acessar essas farmácias e você consegue acessar esses produtos, mas nessas localidades, não. Entendeu? O acesso é mais difícil. Então, daí que traz essa perspectiva da falta de dignidade menstrual. Então, a importância de levar essa discussão para dentro desses territórios e levar não só a solução, mas também essas conversas e esses diálogos, sabe? De conversar com essas pessoas e elas mesmas pensarem a solução para elas, entendeu? Não só a gente chegar, eu sei, o absorvente eu tenho, mas, por exemplo, crise climática. O que acontece quando rios e lagos e garapés secam? Elas não vão ter água potável nem para higienizar os próprios, porque esses absorventes, esses produtos, eles precisam de uma higienização correta, né? Então, são várias questões que elas precisam serem dialogadas, principalmente dentro dos nossos territórios. A gente está vendo movimento para outros estados, Sudeste, Centro-Oeste, mas e o Norte? Como que está dentro dessas discussões, sabe? Então, acho que eu venho nesse lugar de também trazer para dentro do ativismo menstrual, né? De criar esses espaços, articular para que essas conversas elas aconteçam. Até porque, como você falou no início, a menstruação, ela por muito tempo, ainda é, na verdade, é um tabu, né? Ainda tem uma certa estigma. E, assim, quais são as outras barreiras que você encontra, né? Discutindo, levando essas oficinas, né? Esse conhecimento para essas localidades, não só, eu digo assim, a localidades distantes, como uma comunidade indígena Taurepang, mas dentro da própria capital Boa Vista. É a oportunidade de abrir diálogos. Eu acho que ainda é um desafio, mas que aos poucos a gente está conseguindo vencer essas barreiras. Mas a relação do estigma à menstruação, de levar que a menstruação é algo suja e impura, ela ainda é real. Foi isso que mexeu comigo lá 5 anos atrás, e hoje, quando eu adentro em determinados espaços, inclusive por nós mulheres, por nós corpos que menstruam, né? É óbvio que se de fato a pessoa não quiser esse contato com o sangue menstrual, ela tem alternativas também. Existem absorventes biodegradáveis, né, que ele também parte desse princípio do descarte, mas o impacto dele é menor, né, de 6 meses ele já se decompõe in natura. Então, assim, é para você abrir esse diálogo que existe alternativas, né, para qualquer forma e qualquer jeito de que a pessoa considere o seu menstruar de forma sadia, não romantizando a menstruação em hipótese nenhuma, né, porque se sente muita dor tá relacionada à falta de saúde menstrual, então é
preciso investigar, isso também é falado, mas os desafios que eu vejo, assim, principalmente são trazendo aqui para Boa Vista, por exemplo, são as escolas, adentrar cada vez mais em escolas, que a gente consiga ter esses diálogos tanto com meninas quanto com meninos também, porque a gente está preparando uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais consciente. Então, os meninos, óbvio, eles vão entender o que a mulher passa durante aquele período para passar a ajudar mais, né? E não ter esses estigmas e esses tabus que a gente vem vivenciando anos e anos, sabe? Que no caso é quando você leva essas oficinas para a escola, porque, na verdade, qual é a sua opinião sobre, na verdade, ensinar essas adolescentes ali no início da vida menstrual, né? Porque, digamos assim, quando eu estava na escola, ou então a minha mãe estava na escola, a minha avó estava na escola, ninguém falava sobre isso, ela tinha que esconder, né? Então, assim, o que significa para você poder educar essas adolescentes? É sobre ressignificar mesmo, de fato. É sobre lembrar de como foi pra mim, como você tá fazendo, como foi pra mim e como eu quero que seja a partir de hoje. Então, recente eu também adentrei a escola que foi a minha escola de ensino fundamental e reviver esse momento, né, de ir lá no passado e ver como foi pra mim dentro da escola Monteiro Lobato menstruar, que foi algo aterrorizador, né, que eu não tinha apoio nenhum, ele tinha que esconder, e hoje eu participei de uma feira de ciência como coordenadora de um projeto que eles apresentaram, então foi muito especial ver meninas da idade de 14, 15, 16 anos falando sobre menstruação de uma forma mais natural. Esses meninos, eles foram para dentro da minha casa, aprenderam a costurar os absorventes, apresentaram esses absorventes que eles mesmos costuraram dentro dessa feira de ciência, falaram sobre sustentabilidade, sobre os impactos, né? Então, imagina como apresentar isso para uma sociedade e para essa escola, né? Para esses alunos que estão ali sendo reeducados, né? Eu não tive isso, talvez você não tenha tido também, e elas já estão tendo essa diferença, trauma, né? Eles, é sobre, sabe? Nesse momento, então, que elas aprendem ali, porque você não ensina somente sobre o absorvente biodegradável, da costurar, mas você tem uma conversa completa ali com elas, né? Qual é o impacto que você sente, assim, quando você fala de um coletor menstrual, de um disco? A curiosidade de muitas vezes só ter ouvido falar ou nunca nem ter tocado. Posso tocar? Como que funciona? Como que coloca? Então, até os meninos também, mas isso serve pra quê? Aí vem as brincadeiras, né? As piadas, mas é também usar o humor de quinta série, mas isso também é entrar nesse jogo e trazer pro lado sério, mas de uma forma lúdica e de igual pra igual, sabe? Eu converso com eles, olha, gente, vocês não são mais crianças, e isso é uma informação super importante, que é isso, quando a gente traz esses dados, por exemplo, de 1 a cada 10 meninas, elas faltam às escolas por não ter o que usar. Então, trazer também essas problemáticas, mas de uma forma que vai impactar, vai fazer esse estalo na mentalidade desses adolescentes, e que a gente consiga também fazer com que eles olhem para o futuro e que eles sejam também a voz que pode lutar por direitos no futuro, sabe? Porque a gente ainda tá nesse processo. A gente tem também, eu e outras manas em outros estados, a gente tem um manifesto que se chama Não é Só Absorventes, porque não é só sobre absorvente, é sobre direitos, é sobre qualidade de vida, acesso à dignidade. Então, em 2023 foi lançado esse manifesto no 4º encontro de educadoras menstruais latino-americanas em São Paulo, e eu fiz parte também da construção desse texto, dessa junção, dessa rede com outras mulheres de outros territórios. Então, isso foi muito importante para mim, por rever pessoas, por conhecer pessoas, não foi no presencial, no físico ainda, mas são pessoas muito queridas que depois a gente se encontrou pessoalmente e que fazem essa mesma atuam, né, nesse mesmo sentido em outros territórios. E que é isso, a gente não tem as nossas ações individuais, mas quando a gente se junta, a gente forma uma rede muito mais potente, entendeu? Então, quem quiser conhecer, a gente é só tentar entrar nas minhas redes também, que tá lá o manifesto, para ler o texto, para entender um pouco mais, aprofundar um pouco mais sobre o que é a dignidade menstrual, né? O que a gente aborda, qual é essa bandeira que a gente levanta. E falando sobre a dignidade menstrual, como é que você descreve mesmo, assim, para quem está nos ouvindo entender melhor? A dignidade menstrual nada mais é que o acesso
tanto a produtos de qualidade, né, quanto a informação. Então, uma vez que a gente tem informação, a gente consegue se proteger, a gente consegue escolher qual o melhor produto menstrual que vai nos deixar mais segura e mais confiante, mais confortável, principalmente, né? Porque a gente fala de conforto. Existem mulheres que têm muito desconforto ao usar o absorvente descartável, né? Então, ir atrás dessas alternativas. Eu sou um portal de acesso a isso, né, dentro daqui do território de Boa Vista, Roraima. Me orgulho muito de falar sobre isso hoje, e onde eu estou, onde eu estou inserida em rodas, em coletivo. Eu acabo falando em algum momento sobre o meu trabalho, sobre mim, e trazendo essas informações. Então, a dignidade nada mais é que isso, é a qualidade de vida que essas pessoas têm em relação ao próprio ciclo menstrual. E principalmente a questão do autoconhecimento, né? Porque uma vez que você se conhece, sabe como o seu ciclo funciona, como é de fato, né, o ciclo menstrual, você se empodera, né, e traz mais qualidade de vida para você e para aqueles que estão ao seu redor, para aquelas principalmente. Você citou até em relação à falta na escola das adolescentes, né? Muitas faltam à escola porque não tem acesso ao material ali, um absorvente, seja ele qual for, um coletor, e deixa de frequentar a escola. Muita gente pode ouvir isso e achar um absurdo, né? Como que não tem acesso a um absorvente, às vezes é R$5, mas realmente tem gente que não tem R$5, né? E você já deu de cara com essa situação, foi até nessas comunidades, assim, bairros mais vulneráveis também. Sim. Conta um pouquinho dessa história. Então, é isso. Como eu tô entregue, né, a esse processo ativista dentro do território, nos territórios que eu vou, nas localidades que eu vou, vão ter pessoas que passam por essas vulnerabilidades, né? Pessoas que estão em situação de rua, pessoas que estão dentro de abrigos, né? A gente tem a questão migratória venezuelana, então dentro desses abrigos eu cheguei a trabalhar também com crianças e adolescentes dentro do abrigo, com educação menstrual, e a gente vivencia isso muito de perto. No sistema prisional também, a gente pensa também nessas mulheres que estão dentro das prisões, né? E que, de fato, muitas vezes não têm acesso. Essa história do miolo de pão, né, do trapo, que o pessoal... Jornal, geralmente, elas vieram de dentro de presídios, né, penitenciárias femininas, onde as mulheres não tinham, de fato, o que utilizar. Então, isso é muito chocante quando a gente adentra. Eu já cheguei a conversar com mulheres, nunca em atuar dentro do presídio, mas com mulheres que já foram presas e que, né, compartilharam um pouco da sua história ali, do que viveram, que de fato isso acontece dentro das comunidades indígenas. Mesmo a gente aplicando a atividade, né, de costura, de fato houve um relato, né, de que não tinha naquele momento, mas que a menina, a filha, que também estava participando da oficina, lembrou: mãe, por mais que a gente não tenha, não foi feito o absorvente ecológico, vou usar ele, né, a primeira menstruação dessa garota, e de fato não tinha como comprar, né? Se mora numa comunidade indígena, longe de um centro urbano, que tem um comércio, que tem a farmácia, imagina o que ela vai usar, né? Muitas vezes é o pano, é o paninho. E usar o pano, eu não vejo como algo negativo nem retrógrado, sabe? Porque, de fato, é isso. Hoje, a costura dos absorventes ecológicos, ela nada mais é que um resgate. E que, de fato, muitas mulheres, no passado, elas dobravam esse paninho. É muito bonito conversar também com mulheres mais velhas, que elas vão... Os paninhos da vovó. Minha filha, na minha época, eu colocava os paninhos tudo branquinho, estendido no varal. Então, tipo, às vezes conversar com uma mulher mais velha, ela vai dar esse estalo nessa memória afetiva dela, e eu acho bonito, né? Até porque hoje eu trabalho com os ecológicos, né? Costurando, ensinando essas mulheres a costurar, né? Através da costura, da arte da costura. Também dialogar e também lembrar dessas memórias, né? Resgatar essas memórias. Então, isso é muito importante. E pra mim, isso que é dignidade menstrual. Como toda, né? Dessas histórias que você já ouviu, né? De pendurar ali o paninho, tudo branquinho, como você falou. Mas, assim, dessas histórias de senhoras, né? Que relembram esse momento. Teve alguma que lhe impactou, que contou que não teve acesso, que
que teve dificuldade, que tinha realmente naquela época muito mais do que hoje, esse tabu e preconceito? O principal, assim, são que sempre foram assuntos somente para mulheres. O que elas passavam em relação a isso, né? Mas que também a gente, de um tempo para cá, né? Que imagina que no passado muitas civilizações elas eram matriarcais. Então, mulheres elas tinham uma diferença, né? Nessa questão cultural voltada ao ciclo menstrual. Isso foi modificando com o passar da história. E quando eu converso com essas mulheres, elas me remetem ou a esse processo também que quando eram por exemplo, tem algumas comunidades que elas fazem uma cerimônia para passagem dessa menina para uma menina mais velha, né? Então, por exemplo, aqui nas comunidades indígenas, eles chamam da festa da menina moça. Eles têm uma ritualística para essa passagem, né? Para essa transmutação de uma idade para outra e desse amadurecimento dessas meninas. Então, algumas mulheres que eu conversei, elas traziam algo tênue, sabe? Algo como uma ritualística boa, não algo negativo. Mas também isso, né? Quando a gente vem para essas mulheres mais urbanas, né, da cidade, elas vão sempre remeter a algo que esconde, né? Que mesmo sentido tem que ser aquela mulher forte que vai cuidar da casa, dos afazeres domésticos e não tem menstruação, né? Não há tempo para sentir dor. Mas essa questão do acesso sempre pega, assim. Eu não tinha e o que eu tinha era o paninho. Ou ela fala de uma forma, né, negativa, ou ela fala com orgulho disso, né? E é bonito também ouvir mulheres falando que tinham orgulho de estender seus paninhos branquinhos ali no varal, né? Deixando quarar no varal. E em relação às políticas públicas como ativista, né? O que é que você vê ainda? Por exemplo, já houve essa aprovação da lei da distribuição gratuita nas farmácias populares do absorvente, hoje descartável ainda. Mas quais são as outras soluções que, como ativista, como participante desse movimento, você visualiza, enxerga e já sugere também? Tem muito trabalho pela frente. 2025 tá vindo aí e a gente precisa, de fato, fazer com que essa lei de dignidade menstrual ela seja relevante. Por exemplo, existem pessoas... Acessível também. Por exemplo, tem pessoas que não têm celular. Como que ela vai fazer para fazer esse cadastro? Tem pessoas que não têm como imprimir. Como que ela vai fazer para... Tem locais que não tem farmácia popular. Como que ela vai fazer? Então, assim, ótimo que a gente conseguiu, né? Ótimo que a gente tá conseguindo, né? Sim. Mas a gente precisa de muito mais, né? Por exemplo, nem que seja um mutirão para fazer com que essas mulheres, elas se cadastrem. Acessar o Gov ainda é um pouco uma ferramenta muito difícil. Às vezes você perde a senha, às vezes você tá lidando com localidades que não tem esses acessos. Então, promover essas discussões, fazer essas articulações entre os mais diversos movimentos, ONGs, instituições, para que essas coisas se fortaleçam. De novo, 2025 está aí e a gente precisa fazer com que isso aconteça, né? Existem legislações que estão sendo pautadas, né, dentro das assembleias e a gente precisa acompanhar isso mais de perto. Como é que está sendo a introdução da lei de dignidade menstrual aqui dentro do nosso território? Quem são os deputados que estão falando sobre isso e o que eles estão fazendo? É uma ação só pontual ou ela acontece o ano todo? As escolas estão tendo acesso, então são vários questionamentos e esses questionamentos eles precisam ser mais bem estruturados e a articulação precisa existir, né? Então, que mais oficinas, que mais palestras, que mais diálogos sejam realizados para que a gente consiga, de fato, também fazer parte desse movimento que está acontecendo nacionalmente e internacionalmente, né? Falando. Um desses movimentos seria também a implementação, a palavra é de soluções sustentáveis, né? Que é isso que a gente está conversando sobre a degradação do meio ambiente, quase não sai. Dos resíduos. Dos resíduos, né? Então, pode existir também uma legislação favorável a isso. Eu acredito que esse incentivo, né? A essas oficinas, né? A essas, por exemplo, a implementação desses centros de costura, né? Porque além do produto, ele também gera renda. Então, a gente está
falando de sustentabilidade. Então, que isso faça parte também desse plano de gerenciamento de resíduos sólidos, por exemplo, do nosso estado, né? Que a gente tenha essa alternativa, porque o absorvente descartável, ele é um resíduo que não vai se degradar da noite para o dia. Ele vai levar de 100 a 400 anos. Então, precisa se falar sobre isso, né? Precisa se pesquisar dentro das universidades também, falar sobre isso de forma acadêmica e científica, né? Trazer mais pesquisas, artigos e, enfim, trabalhos que falem, que pautem essa temática também é muito relevante. Então, por isso, ocupar os mais diversos espaços para falar sobre dignidade, saúde e o ativismo também menstrual. É muito assunto para debater ainda, né? Por exemplo, hoje você trouxe aqui, para quem está nos ouvindo agora, ela trouxe aqui alguns exemplares, né? De coletores menstruais, de discos. Quem nunca ouviu falar, dá uma pesquisada aí também já nas redes sociais. Como é a sua rede social mesmo? Atelier Mãe da Lua. Com R no final, Isso, Atelier Mãe da Lua. Ou mesmo no Google, ele digita coletor, digita disco menstrual. Além disso, ela também trouxe, pra gente dar uma olhada aqui, nos absorventes reutilizáveis, que são os ecológicos, que é o da costura que você está falando. Sim, tecidos. E um protótipo biodegradado. Biodegradável. São as opções que estão disponíveis hoje, né? Isso. Tem mais opções além dessas? E essas aqui são suficientes? Não. Essas são suficientes, elas são o básico, né? Mas existem as calcinhas, que eu não cheguei a trazer, porque hoje a gente tem também modelos de calcinhas que adequam a todos os tipos de corpos, cuecas também, menstruais, e os biquínis, né? Eu trabalho com uma empresa que ela também desenvolveu biquínis que você consegue utilizar ali durante um período, você que gosta de ir pra praia, pro Rio, tomar um banho de garapé também. Óbvio que não em fluxo muito intenso, que aí, de fato, é isso, é se conhecer e entender que fase que você está naquele período da menstruação e adequá-la aos produtos que existem. Mas não é só sobre os produtos, né? É sobre também um processo de conhecimento, isso, né? E de pautar essas narrativas também de uma forma mais forte dentro da nossa sociedade, sabendo dos problemas que temos, né? E do que queremos solucionar, né? Eu, enquanto uma ativista, não posso falar. Eu falo muito também sobre esse ativismo através das artes, né? Que são importantes através da contação de história, através de performances, através desse diálogo, né? Porque às vezes a gente vai contar a história dentro de uma escola e a gente trabalha com crianças menores, por exemplo. Então tem toda uma atividade lúdica, né? E que ela se encaixa ali dentro daquela temática de uma forma... falando da fantasia, né? E preparando aquela menina para que ela entenda, né? Esse processo que é tão natural, né? Mas que tá cercado de tabus, de mistérios, né? De muitas coisas. Por exemplo, quando você quando você divulga, na verdade, no Ateliê Mãe da Lua, que é o seu Instagram, né? Sobre essas alternativas que vão além do absorvente descartável, como um coletor, como um disco menstrual. O que você sente, né, de recepção do público? Muitas vezes até do público que não entende muito bem ali. Existe um preconceito ainda sobre a utilização dessas alternativas? Dos absorventes de pano, é engraçado que algumas pessoas falam que é um retrocesso. Nossa, mas a gente já andou tanto para ter absorventes descartáveis e hoje eu vou voltar para os paninhos da vovó. Ainda acontece isso, mas muitas vezes é a curiosidade. É o primeiro sentido, assim. Como que usa? O que é isso? Eu nunca ouvi. Será que isso vai ser confortável? Será que é higiênico, né? Será que é higiênico de fato? Ou, poxa, isso não vai se perder lá dentro? Que é algo que acontece. Falam muito pra mim. E tipo, não. A gente tem que primeiro conhecer o nosso corpo, como que é o nosso canal vaginal, o colo do útero, o tamanho desse colo do útero, pra de fato entender que o coletor, o disco, ele não vai se perder ali dentro, né? É muito uma questão de autoconhecimento do próprio corpo, né? Então, mas eu vejo muita curiosidade, sim, das mulheres, principalmente, de entender como funciona. Então, uma vez que experienciam, né, se permitem a experienciar o uso desses produtos, elas vão ter a sua perspectiva, né? Por isso que eu falo, não há um produto específico para cada corpo, é a sua experiência que vai determinar, né? Se você vai se sentir mais confortável
confortável com o coletor, com o absorvente, com a calcinha. Se é uma menina que tá menstruando pela primeira vez, é óbvio que vai ser um absorvente ecológico, uma calcinha que vai trazer mais conforto pra ela ali naquele momento, sabe? Depende de cada pessoa mesmo, né? Isso, e do diálogo ali entre essa mãe e essa menina, né? Tipo, minha filha, o que você quer utilizar? Óbvio, o mais saudável, o mais recomendado são os externos, né? Pra aquela menina que tá ali começando a vida menstrual dela. Mas conforme ela vai amadurecendo, é importante que ela tenha essas opções, né? Assim como a gente não teve, a gente hoje tem essa perspectiva de vários produtos, né? Que a gente pode utilizar durante o período menstrual. E incentivar as mães também, né? Você tá falando das mães terem esse diálogo com as filhas. Isso. A partir dos 9, 10 anos, até 8 anos também, né? Porque existem meninas que menstruam com essa idade. Precocemente, né? Então, é entender como que ela tá o desenvolvimento do seu corpo, né? E introduzir esse diálogo da forma mais bela possível, sabe? Tipo, desestigmatizar mesmo, tirar esses tabus voltados à menstruação e chegar, minha filha, olha, vem cá. Hoje em dia existem livros, né? Que tem essa contação da história do ciclo menstrual. Existe muito materiais, né? Existem essas profissionais, assim como eu, que tem esse trabalho mais... esse desenvolvimento de metodologias que contam através de histórias, de brincadeiras lúdicas para trazer essas informações, né? E que elas absorvam isso da melhor forma possível, né? Então, existem várias opções pra gente conversar sobre isso. E eu acredito que isso é muito transformador, né? Qual é o impacto de transformação mesmo social e cultural que você já percebeu aqui em Boa Vista, diante do que você já vem conversando, com outras parcerias também? Quando eu paro pra olhar pra trás, né, desde esses 5 anos atrás, assim, e quantas mulheres, meninas e corpos que menstruam, que eu já tive trocas e que foram relevantes e que muitos hoje usam alternativas ou pelo menos já têm essa concepção do que é, de fato, dignidade menstrual. Então, muitas mulheres, quando eu tive um exercício de contabilizar, assim, pelo menos um pouco da quantidade de pessoas que eu já impactei e, tipo, chegar a 200 pessoas, né, entre organizações, entre amigas, então, eu vejo que a minha ação, que o meu trabalho hoje, ele impacta tanto os que estão à minha volta, quanto as pessoas que vão entendendo o que eu falo, qual é a bandeira que eu levanto. Então, é muito significativo, assim. Eu me sinto honrada mesmo de ter entrado, de ter entendido a necessidade de ocupar esse lugar e, enfim, de fato impactar a vida das pessoas aqui do território. Júlia, eu queria que você até relembrasse aí as redes sociais, né? Pra quem tem curiosidade depois de ver esse podcast, de conhecer mais, se adentrar mais nesse assunto, quem sabe até ser uma ativista desse movimento junto com você, tanto do ateliê, quanto também do manifesto, né? Como é que tem conhecimento? Lá no ateliê, @ateliê Mãe da Lua, tem o link na bio que a gente tem. Eu sempre coloco ali em primeiro o manifesto para as pessoas entenderem, conhecerem, porque por mais que ele tenha acontecido em 2023, mas ele ainda é algo atemporal. Então, tem muitas coisas que a gente fala nesse texto que enquanto a gente não tiver, de fato, a dignidade menstrual nos territórios da forma que ela tem que existir, esse manifesto vai sempre valer, né? É um trabalho coletivo com outras mulheres, então quem quiser conhecer, é só ir lá no meu Instagram e eu sempre referencio, sempre faço esse link com esses outros projetos existentes, né? Não só no nosso território norte, mas no Brasil e fora dele também. E quem quiser é só ir lá, eu inclusive vou fazer um post hoje para, de fato, compartilhar, né? Tanto o manifesto quanto a rede de outras amigas que também fazem parte desse movimento. A rede que ajuda, né? Essa parceria. A gente tem um mapeamento, se sabe quem são essas pessoas, e aí o principal foco agora é para que 2025, ano que vem, a gente consiga articular mais em rede, né? Que esses eventos eles não aconteçam só no dia 28 de maio, por exemplo, que é o Dia Internacional da Dignidade Menstrual, mas que ele aconteça o ano inteiro. Desde janeiro até dezembro do ano que vem, essas ações elas estejam aí acontecendo para
trazer, de fato, a dignidade menstrual, não só para Roraima, como para o Norte, como para o Brasil inteiro. E qual é a mensagem que você deixa às mulheres que estão nos ouvindo, aos corpos que menstruam, né? Sobre essa resistência mesmo. Na camisa dela aqui que ela tá usando hoje tá escrito, né? Sangro, logo resisto. De acordo com essa mensagem que você tá estampada na sua camisa, qual é a mensagem que você compartilha conosco aqui? É isso, é esse processo de resistência mesmo, de existência, que nós, corpos menstruantes, a gente existe e a gente merece, sim, dignidade, uma vida digna, né? E que a gente não deixe de lutar e de acreditar também que esse caminho, ele é um caminho necessário. Eu reforço aqui o pedido de mais pessoas, né? A gente precisa, quanto mais pessoas, quanto mais corpos menstruantes, quanto mais mulheres falando sobre isso abertamente, isso se fortalece, né? Esse diálogo, ele ganha outras proporções. Então é isso, né? Eu trago de novo, né? Que eu sangro, logo eu existo, né? Eu resisto a todas essas nuances, né? Existentes dentro da nossa sociedade, que a gente precisa, sim, falar sobre elas. E romper essas barreiras, E romper essas barreiras, esses tabus e estigmas voltados à menstruação. Queria te agradecer por ter aceitado o convite aqui, de ter vindo conversar conosco, trazer essas informações e parabenizar pelo seu trabalho. Obrigada. Também aí de transformação social mesmo, no nosso estado, no nosso norte, no nosso Brasil. Muito obrigada. Nas nossas Amazônias. Obrigada a você, eu que agradeço. E qualquer coisa, é só passar ali na rede social que vão estar as informações necessárias para conhecer um pouco mais sobre a história da dignidade menstrual dentro de Roraima, né? @atelier Mãe da Lua. Isso. Pronto, então é isso. Muito obrigada mais uma vez. E assim a gente vai encerrando mais um podcast Entrevistas DPE. E eu te lembro que você pode ouvir essa e outras entrevistas acessando os canais oficiais da Defensoria Pública de Roraima, no Deezer, no Spotify e também no YouTube. Qualquer dúvida, digita lá Defensoria RR. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!